abrir sua Bíblia em Filemon, a partir do versículo 4. Na quarta-feira passada nós estivemos analisando o versículo 1, 2 e 3, e hoje nós vamos estar partindo do versículo 4 ao versículo 7. Filemon, glória a Deus. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tem para com os santos, com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Senhor, nós estamos na tua presença, te adorando por esse momento, e eu peço, Senhor, que abra-me a porta da palavra, dê-me voz, dê-me inspiração do teu Espírito Santo, para que eu possa compartilhar com os irmãos aquilo que eu recebi do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. A carta de Filemon, eu vou apenas retornar alguns pontos. Como minha profissão era professor, a gente sempre em sala de aula fazia uma revisão para, a partir da revisão, estarmos adentrando na aula, dando continuidade. E para que possamos aprender de fato a palavra de Deus, eu quero retomar aqui algumas coisas rapidamente para já adentrarmos no versículo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta de Filemon destinada a um homem chamado Filemon. Ele estava preso, Paulo estava preso, e nas cadeias ele encontrou um homem fugitivo de seu senhor, um escravo chamado Onésimo. E ali Paulo certamente prega o evangelho. Esse homem encontra com o Senhor Jesus e ele aceita o evangelho, e numa conversa talvez de bastidores entre os dois, Paulo pergunta para ele, ou ele diz para Paulo que queria falar algo muito importante, e na conversa chega à conclusão que Onésimo abre o seu coração e fala: Paulo, eu entreguei minha vida a Cristo, mas eu tenho um passado escuro, um passado tenebroso, eu sou um fugitivo da lei, eu era escravo do meu Senhor, fugi, fiz umas coisas erradas, fugi da casa do meu Senhor e vim parar aqui em Roma, encontrei você e você pregou o evangelho para mim. E talvez Paulo pergunta a ele, ou ele diz a Paulo, eu posso pensar Paulo perguntando assim: quem é esse Senhor? Ele diz: é Filemon. E Paulo diz para ele: olha, Filemon é também nosso irmão e nosso amigo. Eu poderia, Onésimo, deixar você aqui comigo, mas eu não posso fazer isso, porque o evangelho, ele precisa dos reparos. O evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. E Paulo então manda Onésimo para o seu senhor com uma carta, e Onésimo chega na casa do seu senhor Filemon com a carta, e ele manda ali: Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses, e eles enviam essa carta, a carta de Colossos e a carta de Filemon. Chegando lá, Tíquico e Onésimo apresentam essa carta a Filemon, que ela é lida na igreja. É um pedido de perdão, o apóstolo Paulo intercedendo pelo Onésimo. Esse evangelho, a carta de Filemon, é um exemplo de como a graça de Deus transforma não apenas corações, mas relações humanas. É importante destacar que a mensagem central dessa carta não é apenas sobre perdão, mas é como a graça nos capacita a enxergar e tratar os outros sob a lente do evangelho. Eu tenho uma anotação que eu achei importante fazer, essa anotação eu quero repeti-la. O evangelho não é apenas uma mensagem de reconciliação entre Deus e o homem, mas também entre os próprios homens. O evangelho, ele não apenas reconcilia o homem com Deus,
mas ele reconcilia os homens com os homens. O versículo 1 ao 3, nós estivemos estudando sobre o prefácio e a saudação do apóstolo Paulo, e agora nós vamos estar adentrando sobre ações de graças, o que o apóstolo Paulo ele vai estar dizendo sobre Filemon. E o versículo 4 e 5, ele mostra algumas questões importantes. Para nós começarmos a analisar uma frase, um texto, o que é importante a gente entender? A gente encontrar os verbos do texto. Primeira coisa que se encontra são os verbos, porque os verbos denotam ação. E aqui existe, no versículo 4 e 5, 3 verbos. Primeiro, Paulo disse: graças dou ao meu Deus. O verbo dar. Graças dou ao meu Deus. Aí depois ele vai elencar mais 2 verbos que estão no gerúndio. Ele fala: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações e ouvindo. Ele dá graças porque ele lembra e ele ouve. Dentro dessa perspectiva, nós vamos olhar o que o apóstolo Paulo ele fala sobre Filemon, porque Paulo não era um homem que lisonjeava palavras falsas, mas ele falou aquilo que realmente existia. E Filemon era o proprietário da terra e era o seu senhor, o senhor de Onésimo. Essa carta, por algum tempo, irmãos, ela foi rebatida, porque alguns críticos dizem porque Paulo não condenou o serviço escravo. Era a oportunidade que ele teria para fazer isso, e ele não o fez. Roma era destinado, vivia, como eu disse para os irmãos, milhares de pessoas eram escravos. Mas Paulo mostra a Filemon um caminho da restauração. E ele fala assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Na Bíblia Livre para Todos, que é uma tradução, diz que eu agradeço ao meu Deus, lembrando de você em minhas orações. E eu achei interessante essa palavra. Ele fala: graças dou ao meu Deus. Eraston Telmon, que é graças dou, agradeço ao meu Deus. Esse verbo graças é de ação de graças, e ele demonstra a quem ele dá graças: ao meu Deus. Era um Deus pessoal. Olha que interessante. Paulo, ele direcionava essa carta e ele falava: eu dou graças ao meu Deus. Não, ele não diz o Deus do universo, mas ele diz o meu Deus. Quer dizer que ele tinha um relacionamento com Deus. E Paulo diz: eu agradeço ao meu Deus. Ele não diz que eu agradeço ao Deus da igreja, mas ele diz ao meu Deus. Isso eu acho extraordinário, essa fé e essa comunhão e essa convicção de Paulo, expressar isso, dar graças ao meu Deus. E quando nós falamos meu Deus, é algo que demonstra uma palavra de possessão, que o Deus que eu sirvo, ele me dá o direito de chamá-lo de meu Deus, meu Pai. Quer dizer, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus e chamá-los que esse meu Deus. E quem é esse Deus que Paulo remota aqui, que Paulo traça? É o Deus Pai de Jesus Cristo, é o Deus Criador dos céus e da terra, que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Quando eu começo a analisar a grandeza do universo, eu fico maravilhado de ver quem é esse Deus que nós servimos.
Eu já disse que para os irmãos uma vez e vou repetir. Como Jesus contava as parábolas muitas vezes, eu vou estar repetindo o que eu disse para os irmãos. O planeta Terra é um dos planetas do sistema solar. O sistema solar é um dos sistemas do universo. Daí os irmãos percebem a grandeza desse Deus, o Deus que chama a existência aquilo que não existe. E esse Deus grande, poderoso, que chama os passarinhos pelos nomes, que chama as estrelas, quer dizer, as estrelas pelo nome, e são mais de 6 sextilhões de estrelas no universo, cada uma ele colocou um nome, cada estrela tem um nome, a Bíblia fala que cada uma tem um nome, e ele chama as estrelas pelos seus nomes. É esse Deus que eu posso chamá-lo meu Deus. Você está entendendo que é tão grande? Esse Deus que nós servimos é um Deus criador, de tão grande, Ele permite relacionar conosco e por meio do seu Espírito habitar dentro de nós. E Paulo fala: dou graças ao meu Deus. E Filipenses capítulo 1, versículo 3, Paulo fala assim: dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Era comum para o povo judeu agradecer a Deus, como nós vemos ali, Salmos capítulo 100, e o versículo 4. Olha como somos orientados a chegar diante de Deus. Salmo 100 e o verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hino, louvai-o e bendizei o seu santo nome. E é justamente isso que Paulo faz. Eu dou graças ao meu Deus quando eu me lembro de vós. Ou seja, eu agradeço a Deus quando eu lembro de você, Filemon. E trazendo, implicando isso para a minha vida, para a sua vida, é como eu falar assim: eu agradeço a Deus e lembro-me de você nas minhas orações, porque quando eu agradeço a Deus aqui pela sua vida, presbítero Gladson, então eu estou louvando a Deus pela sua vida, lembrando de você nas minhas orações. Isso porque nós somos o quê? Irmãos. Então Paulo, de tantos afazeres que ele tinha, ele lembrava de um amigo para orar por ele. E aqui eu aprendo a primeira lição dessa ação de graça, é a intercessão. O que é interceder? É ir no lugar de alguém, ir aonde a pessoa não pode ir. Isso chama intercessão. Então, quando você vai na presença de alguém, representando alguém, você está intercedendo. Aquela pessoa não pode ir, mas você vai. Com a sua oração, você vai. Por isso que a oração, ela traz um impacto tão profundo. Você ora, por exemplo, por alguém da sua casa que não serve a Deus. Você ora por essa pessoa, e essa pessoa às vezes não quer nada com Jesus, mas você está falando: Deus, perdoe meu esposo, perdoe a minha filha, perdoe meu primo, perdoe, Senhor, eu oro por eles. Ele não está indo diante de Deus, mas você, por ser irmão, por ter o amor de Deus, você abre o coração para interceder. E Paulo começa dizendo: eu agradeço a Deus todas as vezes que eu lembro-me de você nas minhas orações. Paulo agradecia ao Deus que ele servia, ele intercedia por alguém, e mostra também que Paulo era um homem que tinha relacionamento com Deus por meio da oração. Olha que tanta coisa que nós aprendemos dentro desse versículo: dar graças a Deus pela vida do meu irmão, interceder pelo meu irmão, e temos uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. O amor
de Paulo pelos filipenses, ele ali, como eu disse para os irmãos, capítulo 1, versículo 3 de Filipenses, ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E Paulo disse: eu dou graças a Deus e lembro de você nas minhas orações. Paulo lembrava de Filemon nos momentos das suas orações. Nesse versículo, o apóstolo Paulo expressa as constantes ações de graças e orações por Filemon, revelando um tema fundamental na vida cristã: a intercessão e a ação de graças pelo viver dos cristãos, pelos santos. E entenda isso aqui, irmãos: orar por si é necessidade, orar pelos outros é compaixão. Eu vou repetir: orar por si mesmo é necessidade, orar pelos outros é compaixão. E quando nós oramos pelos outros, nós somos abençoados. Lembra de Jó? O patriarca Jó passou por momentos tão difíceis na vida, de tanta provação, e depois seus amigos começaram a acusá-lo, dizendo: você pecou. Um homem a ponto de você viver a vida que você vivia, rico como você era, saudável como você era, pai de muitos filhos como você tinha, gados como você tinha, de repente você fica pobre e você fica doente, só pode ser pecado. E Jó dizia: eu não pequei, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Aí, irmãos, eu acho tão importante isso. Quando Jó está ali se apresentando, a Bíblia diz que Deus falou assim: ore pelos seus amigos. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus, o que ele fez? Ele trocou a sorte de Jó, mudou a sorte de Jó, mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Quando nós oramos por alguém, irmãos, nós que somos abençoados. Quando você se posiciona a orar por alguém, por uma vida necessitada, nós somos grandemente abençoados. Ele fala: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. O versículo 5, ouvindo, olha o que ele diz: ouvindo a tua caridade e fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Primeiro, Paulo lembra de Filemon nas suas orações, e ele está dizendo assim: agora eu estou ouvindo de você, eu estou ouvindo que você é um homem diferente. O que Paulo ouvia de Filemon? Ele dizia assim: porque tenho ouvido falar da caridade e da fé. A nossa vida, ela é um testemunho, e ela precisa ser um testemunho. E Paulo disse: eu ouço falar de você, eu ouço falar do teu amor e da tua fé. É o testemunho que este homem era um homem rico, dono de terras, proprietário de escravos, um homem que encontrou Jesus, tudo que ele tinha. Ele disse assim, estava dizendo: eu coloco tudo aos pés de Jesus. E as pessoas diziam assim: Filemon, ele tem amor, Filemon, ele tem fé, Filemon, ele tem gratidão, Filemon é um homem de Deus. Olha o testemunho que este homem dava, porque ele dizia: eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Isso eu acho interessante, que a fé é a base do relacionamento com Deus, e o amor pelos santos é a prática da fé em Deus. Primeiro, a fé, ela é a base do meu relacionamento com Deus. Para eu servir esse Deus, eu tenho que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho fé em Deus, e o meu amor pelos santos é a prática da minha fé. A fé sem obras
ela é morta por si só. A fé precisa ter obras. E Filemão tinha amor e tinha fé. Quem estava dizendo não era ele que dizia: senhores, eu tenho amor e tenho fé. Ele não estava se promovendo. Mas alguém dizia: Filemão tem amor e tem fé. Porque testemunho de si próprio é farisaísmo. Eu levantar aqui e dizer: eu tenho fé, eu sou o gigante da fé, sou um grande homem de Deus, passei a madrugada toda orando, a semana toda jejuando, olha aqui, tem até uma áurea na minha cabeça. Não, perdeu, não entendeu. Mas quando o homem tem o bom perfume de Jesus, ele não fala para ninguém, mas onde ele passa, exala o cheiro de Jesus. Isso eu acho lindo, porque nós que temos Cristo, que somos de Jesus, aonde a gente caminha, as pessoas, ao ver nós e chegar perto de nós, elas sentem um cheiro. Mas nem esse cheiro do boticário, de perfume importado, até pode sentir, mas sente o cheiro de Jesus. Que lindo, gente, as pessoas olhar e chegar perto de nós e ver assim: você é de Jesus. Olha só o que diz Pedro, quando ele tinha negado Jesus, e alguém disse: você é um deles. Ele disse: não. Aí falou assim: não, mas você, o seu jeito de falar te condena, você é um deles. E ele queria negar, embora estava negando Jesus, dentro dele tinha uma semente, porque ele tinha andado com Jesus 3 anos e meio, e ao andar com Jesus, mesmo não querendo, ele falava como Jesus, mesmo tentando negá-lo, ele estava tão impregnado com o cheiro de Jesus, que ele dizia: não, eu não conheço esse homem, mas alguém dizia: não, você não me engana, você fala igual esse homem. Isso é a graça de Deus, que faz com que nós, ao andarmos no meio desse mundo tão corrompido, a gente comece a exalar um perfume de Jesus. Que nunca venhamos perder essa essência do cheiro do Senhor Jesus. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e seu amor para com os santos. A base, eu vou repetir, a fé é a base do relacionamento com Deus, e o amor pelos santos é a prática da fé em Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, o versículo 34. Mateus capítulo 22, versículo 34. Nós vamos ler até o 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? A lei, me parece que ela tem mais de 600 pontos. Eu não estou lembrado de cor, não sei se os irmãos estão lembrados. Tem mais de 600 leis. Aí ele perguntou: qual é o grande mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O primeiro mandamento, este é o primeiro mandamento, primeiro grande mandamento: amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aquilo que foi lido na leitura aqui, Gálatas 5, que fala aqui, vamos ler aqui de novo, que eu achei interessante, que vem dentro da nossa
5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que se eu quero servir Jesus, se eu não tenho Bíblia, não tenho conhecimento de nada, se eu amar a Deus acima de tudo, e o meu próximo como a mim mesmo, irmãos, eu cumpri os mandamentos. Porque quando eu amo a Deus, de todo o meu coração, todo o meu entendimento, eu não desejo mal para ninguém. Quando eu amo a Deus, eu não desejo a ruína de ninguém. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não desejo maldade de ninguém, porque ninguém odeia a sua própria carne. E Paulo está dizendo assim: Filemon, eu tenho ouvido falar da sua fé, da sua caridade, eu tenho ouvido falar isso, porque aqui na minha versão fala caridade, mas lá no original é HP, que é amor. João Ferreira de Almeida colocou caridade, porque caridade é o amor em ação. Isso é caridade. Ouvindo da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Ou seja, eu quero amar a Deus, eu tenho que demonstrar a minha fé, e eu tenho que amar os meus irmãos. Se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, irmãos, tem algo errado. A base do cristianismo está em amar uns aos outros. E no mundo tão secular que nós estamos vivendo, de tanto egoísmo, o Senhor Jesus está dizendo: vai na contramão. O mundo prega quanto melhor eu, que o outro fique, se rebente. Mas Jesus falou assim: não, para seguir a mim, vocês devem amar uns aos outros. Pastor, e se a pessoa não me ama? É problema dessa pessoa. Alguém pode chegar para você: eu te odeio, mas você não vai replicar a mesma forma, você vai amar. E o seu amor em Jesus vai produzir benefícios, e almas serão salvas. O versículo 6, Paulo, ele está dizendo aqui agora, vou ler o 4, 5, 6. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e tua fé que tem para com os santos, com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Tem algumas versões que está dizendo a comunhão da fé. Eu não sei se os irmãos o que está escrito na sua Bíblia aí? Dá uma olhadinha, se é comunicação da fé ou comunhão da fé. Comunicação, tem alguém que está comunhão? Comunhão da fé. Mas é tudo a mesma coisa, que eu vou mostrar para vocês porque é a mesma coisa. Porque essa palavra que está dizendo no grego, no versículo que eu estava lendo hoje, é koinonia de piston, quer dizer comunhão. Koinonia é comunhão. E o que é comunhão? Do grego, essa palavra comunhão, ela significa compartilhar em. É o ato de compartilhar. Isso é comunhão. Então a comunicação da fé, o que é comunicação? É compartilhar a fé. É a mesma coisa. São só palavras sinônimas. Então quando diz comunhão da fé ou comunicação da fé, a palavra está dizendo lá porque traduzir um versículo, irmãos, não é tarefa fácil. Você pegar um versículo, uma palavra, para traduzir para o nosso idioma, é um trabalho que exige muito estudo. Aí no texto grego está dizendo koinonia, pistos. E koinonia significa compartilhar em. Também pode significar confraternidade. Mas o ato que também ela pode significar ato de compartilhar. Neste caso, referir-se à caridade cristã, dar cristão, a generosidade do cristão ao dar.
Olha que Paulo está dizendo: eu ouço falar do teu amor e da tua fé. Eu ouço falar bem de você. Para que a comunicação, o compartilhar da fé, porque todo mundo que tem a Deus e compartilha a fé, ele sabe o que é compartilhar a fé. Compartilhar a fé não é só falar Jesus te ama. Compartilhar a fé é eu falar Jesus te ama. E se na geladeira do meu irmão estiver faltando um alimento, isso é compartilhar a fé. É eu abrir o meu coração. Deus me deu as condições. Eu não posso, irmãos, chegar na casa de alguém, eu vejo que não tem um arroz, que não tem um feijão, e falo: Deus te abençoe, Deus proverá. Não, tudo bem, Deus proverá, só que Deus quer usar nós. Deus proverá, mas você vai, irmãos, um arroz, um feijão, um óleo. Isso é compartilhar a fé, é ser generoso, de ver a necessidade do meu irmão. Por isso que eu disse para os irmãos que o evangelho não se trata de empatia, se trata de compaixão. Não tem essa palavra empatia nos evangelhos, tem compaixão. Porque empatia, o que é empatia? É sentir a dor do outro. Compaixão é sentir a dor do outro e fazer alguma coisa pelo outro. Empatia, eu só sinto a dor. Alguém está com falta de alimento, eu sinto a dor. Isso é empatia. Não, mas como dói o meu coração de ver essa pessoa sem almoçar. Mas o que é compaixão? Compaixão vai um passo além. Eu olho que a pessoa não tem nada, mas eu pego uma ação e levo o alimento para essa pessoa. Isso é compaixão. Por isso que Jesus, ele não tinha empatia das pessoas, ele tinha compaixão. O evangelho nos ensina a termos compaixão pelas pessoas. E Filemão tinha a compaixão. Ele compartilhava a fé, mas não somente de palavras. Ele compartilhava a fé com atitudes, com ações. Isso é koinonia, é compartilhar, o ato de compartilhar, de se doar pelo seu irmão. É por isso que o evangelho, ele bate em frente ao nosso coração. Ele vem de contra, ele vem afrontando a nossa alma para nos fazermos melhores. Essas palavras que eu tenho pregado aqui, eu confesso para os irmãos que são palavras que às vezes que dói para a gente, mas é o caminho do céu. É esse caminho, irmãos. O evangelho é isso, viu? Isso é o evangelho. Ele é tão simples que uma criança consegue entender. E às vezes ele se torna tão complicado que o maior estudante, mais sábio desse mundo, não consegue entender o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. Aleluia. E quando ele entra no coração de uma criança, a criança compreende o evangelho. E nós estamos aqui porque Jesus nos chamou. Você pode ter convicção, se você veio aqui nessa noite, é porque Jesus tem um cuidado, um carinho por você. Tem tantos lugares aqui em Araguari que você podia ficar hoje. Quarta-feira, trabalhou o dia todo, eu vou ficar em casa. É muito mais cômodo, não é? Você pôr lá, moço, deitar, pôr o pé para cima no sofá, e se deita e fala assim: eu vou descansar. É cômodo demais. Mas o Espírito Santo falou assim: vai hoje, vai lá. Aquela vozinha do Espírito Santo falou assim: vai lá na minha casa hoje. Aí talvez você disse: eu estou cansado, Senhor, eu estou cansado, eu já estou ouvindo quase toda quarta-feira, já estou quase sabendo de cor, eu já sei o que vai ser dito lá hoje. Mas Jesus falou assim: vai lá me adorar, vai lá me buscar,
Vai lá ouvir a minha palavra. E você veio aqui nessa noite para adorar Jesus. E você não voltará vazio. Porque Deus há de alimentar a tua alma aqui nesta noite. Ele vai alimentar pela sua palavra a sua alma. E você vai voltar para casa dizendo: obrigado, Senhor Jesus. Porque a sua palavra esteve alimentando o meu coração. Para que a comunicação compartilhada da tua fé seja eficaz. O que é eficaz? Que gera vida, que tem eficiência no conhecimento de todo o bem que nós vos há por Cristo Jesus. Eu achei isso aqui lindo. Para que seja eficaz. Ou seja, oro para Paulo na James atualizado diz: oro para que o compartilhado da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de todo o bem que dispomos que está em Cristo. O pleno conhecimento mencionado mostra para a compreensão mais profunda das bênçãos espirituais que estão disponíveis em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Olha só a oração do apóstolo Paulo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Conhecer, olha que lindo, conhecer, ele orava para que sejamos cheios do conhecimento, não humano, não de escolaridade, mas o conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. E esse conhecimento da vontade de Deus, ele está disponível a todas as pessoas que pedirem a Deus. Tiago disse: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos. Aí você fala assim: pastor, eu não sei o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer? Essa frase nem é minha, é de um pastor que pregou, que eu achei tão bonito. O que fazer quando não sabe o que fazer? O que você faz quando você não sabe o que você vai fazer? Vai orar. A oração, ela te engrena na presença de Deus. Quando você não sabe o que fazer, qual a decisão tomar, há um caminho simples, aberto para todo mundo. Sabe qual que é o caminho? Você falar assim: Deus, em nome de Jesus, porque esse nome de Jesus, ele é tão poderoso. Deus, em nome de Jesus, ilumina a minha mente. Eu quero conhecer a sua vontade sobre a minha vida. Eu quero conhecer os teus oráculos. Eu não sei o que fazer. Você começa a orar. Você começa a ler a Bíblia. Aí de repente você vai compreender. Porque o Espírito Santo vai sussurrar no seu ouvido. E Jesus falou assim, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Eu acho isso impactante, porque Deus nos deu a liberdade, o acesso pleno ao Pai. Todos nós podemos chegar. Uma criança: Deus, eu estou aqui. Se você não sabe o que fazer, você vai. Paulo falou assim: eu me ponho de joelhos. Paulo que falou: me ponho de joelhos. Ou seja, eu me humilho diante de Deus, diante do Deus, eu me ponho de joelhos, diante do Senhor, não dos homens. Aí você rasga o seu coração.
Para Jesus você pode falar tudo. Todas as mazelas da sua vida você pode falar. Ele te entende as suas palavras, ele entende até a gíria das pessoas. Todos os dialetos e línguas, Jesus entende. Eu acho isso lindo. Porque Jesus entende todos os dialetos e línguas. Como diz um irmão que converteu, aí ele falando para nós que ele não sabia como falar, a linguagem dele era a linguagem só de gíria. Aí ele começou a orar, né? Cara, Jesus, cara, faz alguma coisa para mim, né? Aquele jeito dele, né? Ô cara, cadê o senhor? Cadê você? Era o que ele sabia, era a linguagem dele. E Jesus, ele vai além, muito além da formalidade, porque ele procura um coração quebrantado, um coração contrito e quebrantado. Deus o despreza, ele não despreza. E não se iluda que eu vou falar. Eu li uma frase de um homem, W. Tozer. A princípio eu li e pensei, está errado. E eu li de novo, já me deu uma dúvida. Falei, mas é tão forte, está errado, que vai contra os meus conceitos. Depois eu fui ler, e eu entendi que ele queria dizer que às vezes Deus está mais em lugares que a gente se considera como impróprio do que nos lugares próprios. Porque lá nos lugares mais impróprios, onde tiver um coração quebrantado, Deus escuta. Ele escuta o gemido de alguém. Eu já disse para os irmãos que essa pessoa me contou, não vou falar quem é, obviamente. Estava um dia na boca do fumo, e o namorado dela entrou em overdose, fumou tanta droga que ele foi morrendo na frente dela. E ela conhecia Jesus, ela não estava seguindo Jesus. Aí ela, quando ela viu o namorado dela morrer de overdose, estavam os dois lá, trancados dentro de um quarto, sem fazer nada, não tinha como fazer nada, e ela totalmente dopada pelas drogas também, e ela viu o seu namorado morrendo. Aí ela lembrou, ó Deus do meu pai, ó Deus, Pai de Jesus Cristo, eu não mereço, mas eu lhe peço, não deixe ele morrer. Naquela hora, o efeito da overdose saiu, e ele ficou bom. Porque Deus é o Deus dos montes e dos vales. Deus é o Deus que está em cima e está embaixo. Deus é o Deus que escuta o gemido de um coração quebrantado. E Ele está aqui nessa noite dizendo, eu escuto um coração quebrantado, e um coração contrito eu não desprezo. E para terminar o versículo 7, ele diz, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Sabe quem que era Filemon? Era um homem rico, proprietário de terras, proprietário de escravos, um homem que tinha uma igreja dentro da sua casa, converteu o evangelho, mas o amor dele era tão grande, que por meio dele, as pessoas quando aproximavam de Filemon, elas estavam desanimadas, mas quando elas chegavam perto dele, elas ficavam animadas. Sabe o que é um crente cheio do Espírito Santo? É um crente que, uma pessoa que, quando chega alguém que está desanimado, chega perto de você, aí ele começa a falar assim, eu não sei porquê, mas já estou feliz. Porque o coração, o amor e a consolação dele era tão grande, que o coração dos santos foi reanimado.
Ficar perto de um homem espiritual é ter o coração reanimado. Que possamos aprender essas lições de Filemon e temos o nosso coração voltado a servir a Jesus, a amar Jesus, a termos amor pelo próximo, a intercedermos pelos irmãos, a orarmos uns pelos outros, e assim vamos cumprir a lei de Cristo. Que Deus nos abençoe de uma forma muito especial. Eu termino dizendo aqui, essa palavra, essa frase não é minha, é de um autor de um livro que eu estou lendo, é Graça que Transforma Relações. Ele traz o resumo desse versículo, ele fala assim: esse versículo nos desafia a viver uma fé que transborda em anúncio, amor prático e comunhão eficaz, assim como o testemunho de Filemon trouxe alegria e encorajamento a Paulo, à igreja. Somos chamados a viver de maneira que glorifique a Deus e edifique os outros, que a nossa fé seja demonstrada em ações que renovem e fortalecem a comunidade cristã. Portanto, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado às pessoas que esteve nas suas casas, nos assistindo, ouvindo esta mensagem. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.